Flávio Oliveira, líder do Direita Sergipana, é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Meu caro Flávio Oliveira, muito bem-vindo aqui aos estúdios da Fã FM. Bom dia, Narciso, bom dia, ouvintes que estão acompanhando a Fã FM. Agradecer a primeira oportunidade pela entrevista, estamos à disposição. Quero cumprimentar aqui também os demais jovens que estão aqui nos estúdios da Fã FM, acompanhando aqui ao Flávio Oliveira, pegar aqui o nome deles para não esquecer de nenhum aqui, né? Agradecer pela presença de todos e pelo prestígio. O Leonardo Lisboa, quem é o Leonardo? Sou eu. Muito bem, Leonardo Lisboa. O Paulo Roberto, muito bem. E o Tarcísio Breno, muito bem. Todos três aqui fazem parte do Direito da Sergipana, é isso? Para que a gente possa esclarecer, meu caro Flávio Oliveira. Antes de falarmos do movimento, vamos falar de Flávio, né? Eu queria saber se você ainda é estudante, se já está trabalhando. Conta um pouco para a gente da sua história. Bem, eu sou Flávio Oliveira, né? Já atuo no movimento aí desde 2016, desde Sergipana, e desde 2013 aqui em Aracaju, fazendo parte das manifestações, ajudando a organizar as manifestações pelas pautas da direita. Também trabalho como autônomo, sou técnico em eletrônica também formado pelo Instituto Federal de Sergipe. E essa aí é o resumo da sua história. Sua militância começa em 2013, naqueles movimentos que ficaram chamados de Primavera Jovem no Brasil. Como é que foi? Exatamente, né? Na época, por incrível que pareça, quis fazer parte do movimento Não Pago, né? E a partir dali, né, daquelas manifestações, eu fui começando a ver que as pautas que eram defendidas ali, as pautas de esquerda, iam de encontro com os valores que eu defendia, né? Eu percebi que eles pegavam muito contra o capitalismo, com uma ideia de estatizar, de colocar o Estado ainda mais sobre o controle da vida das pessoas, inclusive nessa questão do transporte dentro de Aracaju, do transporte público, que é um problema enorme que as pessoas enfrentam diariamente. E a solução que eles ofereciam, eu via que não era uma solução que era conveniente, que ia ainda prejudicar ainda mais a vida das pessoas, baseado no resultado que se vê nos países como Cuba, Venezuela, esses países que são declaradamente socialistas. Então, a partir disso, começou a minha conscientização, comecei a buscar autores como Mises, que é um autor liberal na questão econômica, o próprio professor Olavo de Carvalho, que é uma grande inspiração, um filósofo que serve de inspiração para todos nós que somos de direita. E a partir daí começou o processo de conscientização e eu fui me tornando cada vez mais de direita, com posicionamentos liberais na economia, conservadores nos valores. Explica pra gente o que é o movimento Direita Sergipana. O Direita Sergipana surgiu em 2016, após o processo de impeachment de Dilma Rousseff, né? E na época, naquele ano, eu participava através do movimento Libertes, eu era coordenador, inclusive o Libertes foi o primeiro movimento de direita aqui no estado de Sergipe, o primeiro movimento liberal, criado por mim, pelo Matheus Barbosa, que hoje preside o Instituto Jackson de Figueiredo. E nós trouxemos esse movimento para cá, nós começamos a conscientizar as pessoas sobre o que era o Foro de São Paulo, sobre o que o PT fazia com o Brasil, principalmente aqui no estado, onde as pessoas ainda tem aquela ideia de que Lula é um herói, de que Marcelo Deda, né, que é uma figura política aqui que, querendo ou não, tem uma importância ainda na política sergipana, ainda elege pessoas através da sua imagem. Então, começamos o processo de conscientização através do Libertes, começamos a participar das manifestações, ajudamos a organizar as manifestações do impeachment, só que após esse processo de impeachment do PT, de retirada do PT do poder, houve uma dispersão das pessoas que participaram daquele processo, que muitas estavam apenas preocupadas em retirar o PT do poder, achando que aquilo fosse resolver os problemas do país. Não era tão simples, era preciso um trabalho contínuo, de mudança na nossa sociedade, de mudança na questão política, para transformar a nossa política através da democracia, do voto. Então as pessoas precisavam se conscientizar de que aquele modelo de Estado que o PT implementou não era o ideal, que não poderia voltar mais. Então, a partir dessa base, nós criamos o Direita Sergipana no final de 2016, a fim de promover essas ideias, essas pautas liberais, pregando a redução do tamanho do Estado, da máquina pública e tirar o peso do Estado das costas do cidadão, dando mais liberdade para as pessoas e pregando também a questão dos valores, né? E desde aquela época, né, nós já nos identificávamos, as pessoas que faziam parte do Direita Sergipana, com o atual presidente Jair Bolsonaro, né? A partir dali, já daquele momento, nós somos o primeiro movimento bolsonarista aqui no estado de Sergipe, né? Declaradamente bolsonarista. Dentro dessa realidade, quando os movimentos surgiram ali em 2016,
Você tem o MBL, você tem o Basta, você tem vocês do Direita Sergipana. Todos estão dentro do Direita Sergipana, são movimentos diferentes, vocês dialogam, tem divergência. Como é que é esse quadro desses movimentos novos que surgiram dentro desse processo de impeachment? Dentro do processo de impeachment, o movimento que ainda tem aqui em Aracaju é o movimento Basta, né, que ainda é comandado pelo Marquinhos, e a gente tem diálogo com as pessoas que fazem parte do Basta, do Nas Ruas atualmente, né, nós atualmente fazemos parte de um bloco de movimentos aqui no estado de Sergipe, movimentos de direita. Está o Nas Ruas, que é o coordenado pela Alicia, inclusive, o professor Leonardo Lisboa, coordenando o Instituto Liberal do Sergipe, também faz parte do blocão, e tem o MBR, coordenado pelo Paulo Guzmão, que é o criador do Pichuleque, né, aquele boneco famoso que todo mundo gostou na época do impeachment, que virou uma febre naquela época, né? Então nós fazemos parte desse bloco de movimentos e nós dialogamos com esses movimentos especificamente até por conta da convergência de pautas, né? No ano passado mesmo, a maioria das manifestações foram realizadas pelo blocão, por esse blocão de direita aqui no estado. É o chamado blocão de direita. É, o blocão de direita, exatamente. Então nós fomos às ruas contra aquelas decisões do STF, que acabou com a prisão em segunda instância, decisões que prejudicaram muito a Lava Jato no ano passado. As manifestações foram organizadas por esse blocão e nós, como temos uma maior visibilidade, né, o Direita Sergipana tem uma plataforma de redes sociais grande, que chega a quase mais de 40 mil seguidores, contando Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, né? Nós temos uma boa penetração, nós fazemos a divulgação dessas manifestações e a mobilização das pessoas, né, para que venham. Agora, com outros movimentos, como o MBL, nós não temos mais um diálogo por conta do posicionamento que eles têm a nível nacional, entendeu? É um movimento que é contrário abertamente ao governo Bolsonaro, e por conta dessa oposição nós somos cobrados também pelos nossos seguidores, né? Se nós estamos com o MBL e nós somos bolsonaristas, então não faz muito sentido para nossos seguidores. Então acabamos que o diálogo com o MBL atualmente não existe aqui, até porque o coordenador mudou, e então nós estamos movimentos que lutam por pautas, às vezes, que são semelhantes com a pauta econômica, mas que na pauta de valores, nas pautas mais que são ligadas à questão do governo, então nós divergimos, então nós não temos um diálogo atualmente, né? Para que a gente possa também esclarecer, vocês são um movimento político, mas não necessariamente um movimento partidário. Cada membro do movimento pode escolher um partido, ou vocês têm um alinhamento fechado com alguma agremiação? Não, atualmente o movimento é suprapartidário, né? Atualmente nós estamos ajudando na coleta de assinaturas do Aliança pelo Brasil, dando suporte, mobilizando as pessoas para irem às ruas para assinarem, para poderem apoiar a criação do partido de Bolsonaro, mas os membros do movimento são livres para estarem filiados ao Novo, ao PSDB, desde que não sejam partidos de esquerda, né? Nós não aceitamos, claro, alguém filiado ao PT, ao PSB, partidos que tenham uma linha ideológica completamente diferente daquilo que está no nosso estatuto e daquilo que nós pregamos. Então, o movimento é suprapartidário e as pessoas, os membros são livres. É claro que na época de eleição nós teremos um partido pelo qual os candidatos que nós iremos apoiar irão sair. Existem políticos que já estão aí atuando em Sergipe há algum tempo que se consideram de direita. Para vocês, existem, digamos, aqueles que já estão eleitos, vamos esquecer quem está fora aí dos parlamentos. No parlamento estadual, representantes na Câmara Federal e no Senado, existem políticos de direita em Sergipe? Eleito nenhum, entendeu? A nossa visão é que os políticos atualmente eleitos ou são fisiológicos ou são mais ligados à pauta de centro-esquerda, que querem agradar todo mundo. O famoso isentão, né? Aquele cara que quer ficar em cima do muro, quer agradar um e outro, tanto a esquerda quanto a direita, e acaba não agradando ninguém. Então, atualmente o que existe aqui em Sergipe foi, por exemplo, a eleição do senador Alessandro, né? Que foi uma eleição não tão esperada, daquela forma como ocorreu, né? Vocês apoiaram aquela eleição dele? Então, estiveram envolvidos? Nós não apoiamos a candidatura do Alessandro Vieira, né? Apoiamos a candidatura do senador, né? O candidato Cabo Silva ao Senado e apenas isso. Mas, claro que o voto da maioria dos indivíduos foi também para o senador Alessandro, porque era a opção diante do quadro desastroso que nós temos no cenário político sergipano. Na verdade, ele foi a opção para todos os lados, pela votação que teve. Então é exatamente isso, né? Mas assim, nós não damos apoio aberto a ele por conta dessa questão das pautas que ele defende. Na época da eleição, antes da eleição, ele já tinha se colocado contra o armamento, da defesa da flexibilização da posse do porte de armas para a população de bem, para o cidadão de bem que quer ter uma arma.
E esse também, agora no começo do ano, ele foi contra o decreto de Bolsonaro, né? Então, já mostra que ele não é um cara alinhado com o governo e também não é tão alinhado com as pautas da direita. Então, esses são os motivos pelo qual o direita sergipana não apoia nenhum político atualmente eleito no estado de Sergipe. Ser um político vinculado a empresários não significa dizer que ele é de direita? Não, até porque o que acontece no mundo todo, não é só aqui no Brasil, é que empresários, e aconteceu o caso recente do Petrolão, o caso recente das empreiteiras que roubaram do PT, é que os empresários muitas vezes eles se utilizam do Estado para poder acabar com a concorrência, né? E foi isso que a Odebrecht fez, é isso que aqueles empresários internacionais como Jorge Soros, metacapitalistas, eles fazem, criando regras para tirar o concorrente do mercado. Para quem é que implementa as leis? É o Estado, é o Parlamento, é a União Europeia, é a ONU, e essas entidades, o que é que elas promovem? Meios, formas de acabar com o pequeno empresário, com aquele que quer empreender, colocando várias dificuldades, colocando regras que eles não podem cumprir, que só os grandes podem cumprir. Então, o empresário não quer dizer que por ele ser empresário, por ele defender o lucro, ele seja de direita. Muitas vezes ele é muito corporativista e ele defende, no caso, a sua empresa, mas ele não defende a liberdade, as empresas dos lucros, né? Ele quer ter seu lucro, quer ter sua empresa, mas ele quer monopólio. E nisso nós somos contra, nós somos a favor do livre mercado, da livre iniciativa, para que as pessoas possam empreender e tenham todas as mesmas condições dadas pelo Estado. Quanto menos burocracia possível, melhor, né? Para todo mundo. Estamos entrevistando Flávio Oliveira, líder do Movimento Direita Sergipana, aqui nos estúdios da FAM FM. Meu caro Flávio Oliveira, uma outra questão muito interessante para que a gente possa entender. Dentro aqui de Sergipe, dentro do movimento político, digamos assim, você já disse que de eleitos não tem ninguém que vocês considerem de direita. Fora, que estão aí, que disputaram a eleição, mas não se elegeram. Há algum figurão político, histórico com quem vocês dialogam? Então, há um único diálogo que nós temos assim, com um político que já se candidatou, posso dizer com o João Tarantella, né, que nós demos um apoio em 2016 na candidatura dele a prefeito, também em 2018 nós demos alguns membros do movimento apoiaram, então o político que nós temos um contato e uma maior proximidade. Mas dos outros nenhum, mas também não é consenso e também dentro do movimento pessoas que não apoiam. Aliança pelo Brasil. Nós já entrevistamos hoje de manhã o Peter e a Alicia. Você acha que há uma divisão, há uma disputa ou está tudo tranquilo, está todo mundo em aliança mesmo? Então, essa questão da Aliança pelo Brasil, o que chegou a nós e que nós estamos dando suporte é a pessoa da Alicia Mello, que é a pessoa que está autorizada. Está uma lista, realmente é um documento, está com o nome dela, então é ela que nós estamos dando suporte, estamos mobilizando para os eventos que ela vai fazer. Mas assim, quem está autorizado a falar pela aliança é a pessoa dela, então nós estamos aqui só para dar apoio e mobilizar, até porque, como eu falei, nós somos o primeiro movimento bolsonarista, o primeiro movimento declaradamente de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Então, é nada mais coerente do que buscar as assinaturas para que o partido dele seja criado. Outro fato que marcou 2019 dentro desses partidos que são vinculados a esses novos movimentos de direita, como exemplo aqui o PSL, foi aquela implosão do PSL com a chegada do deputado estadual Rodrigo Valadares. Vocês tinham uma proximidade com o PSL, não se afastaram? Como é que ficou essa relação? Então, com a chegada do Rodrigo Valadares se torna inviável a permanência até a minha, por exemplo, eu estou tentando me desfiliar, procurando, porque o partido fica escondido, então a gente está procurando os membros que são do PSL se desfiliarem totalmente, porque não tem condições por conta da divergência que o Rodrigo Valadares, como acho que todo mundo sabe, todo mundo que acompanhou a eleição de 2018 sabe que o Rodrigo Valadares apoiou essas candidaturas, militou junto com o PT, né? Apoiou o Lula Livre, né? Fazendo Lula Livre lá com o vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo. Então, a incoerência de um cara que chegou agora em 2019, não existe esse negócio do cara dormir Vasco e acordar Flamengo ou vice-versa, né? Essa parte aí é verdade. Não existe isso. O cara ir para 10 mundiais, você foi internacional, é o caso do Vasco. Então, o cara não vai trair seu time de um dia para noite. Então, o Rodrigo Valadares ele não dormiu petista e acordou Bolsonaro.
alguma coisa teve aí nesse meio que de uma hora para outra o que é que foi isso, então, né? Então não tem condições, a coerência do nosso movimento é buscar as pessoas que estão nessa luta aí a favor das pautas da direita, do que eu falei, da liberdade econômica, dos valores, desde o comecinho, que estão lá desde 2014, que estão buscando um processo de conscientização, de estudo, e essas pessoas que nós damos a prioridade. Então não tem, com o Rodrigo Valadares não tem conversa de apoio, é um cara que pra gente que é um fisiológico que está subindo, tentando subir as costas de Bolsonaro, e graças a Deus, né, felizmente Bolsonaro pulou fora desse barco aí do PSL. Se você quiser interagir com o Flávio Oliveira, você pode mandar a sua mensagem para o 999525714. 999525714 é o telefone para o qual você pode mandar mensagens aqui com perguntas e com interação com Flávio Oliveira, que é líder do Movimento Direita Sergipana aqui no estado de Sergipe. Vamos passando aqui já alguns áudios para a produção para que possam ouvir aqui o conteúdo e liberar para que a gente possa colocar aqui os ouvintes em interação com o Flávio Oliveira. Meu caro Flávio, como é que vocês estão se organizando? Onde é que vocês atuam? Vocês estão dentro das universidades? Vocês vão disputar os diretórios centrais? Vocês estão indo para as ruas, de casa em casa? Como é que vocês estão se organizando para fazer esse movimento se ampliar no estado de Sergipe? Ou não é uma intenção que ele se amplie? Claro, não é a intenção que ele se amplie. Há a intenção de que ele se amplie, sim. E nossa atuação principal, como eu falei, é através das redes sociais. Mas também nós temos atuação de rua, através em ações, em manifestações, em várias atividades. Como eu falei, ano passado nós organizamos aqui as manifestações contra as decisões do STF, né, que acabaram com a prisão em segunda instância. Nós aqui lutamos pela implantação das escolas cívico-militares aqui em Aracaju. Em uma semana, né, que foi o tempo que nós tivemos aqui para mobilizar aqui em Aracaju, para tentar conseguir que a Secretaria da Educação enviasse um pedido para o governo federal para poder incluir Aracaju. Nós conseguimos quase 2.000 assinaturas em uma semana para uma petição online para poder tentar viabilizar isso. Infelizmente não conseguimos por conta do curto prazo que houve para poder fazer essa mobilização. Mas nós estamos lutando aí desde 2016 pelas pautas aí da direita, organizando eventos, organizando atividades, defendendo, esclarecendo a população sobre a importância da aprovação da reforma da Previdência que ocorreu ano passado. Esclarecendo a população sobre o pacote anticrime, que todo mundo claramente era a favor, só que infelizmente o Congresso fez uma atrapalhada, detonando, né, acabando com aquele pacote que o Sérgio Moro enviou e aprovando um Frankenstein, né, podemos dizer assim, um remendo de pacote anticrime, que foi o que saiu dali do Congresso Nacional, graças à atuação de deputados que estão com a ficha suja, estão com medo, na verdade, de serem as vítimas da aprovação da lei anticrime. Né. Então, nosso trabalho não é de agora, né, ele vem desde 2016, através da primeira manifestação a favor da Lava Jato no final do ano, quando nós se organizamos. Durante o ano de 2017, a primeira sede do Brasil em apoio a Bolsonaro, fomos nós que trouxemos para cá, né, com o Tarantella que cedeu o prédio na época. Então, nossa atuação aqui no estado de Sergipe, ela tem sido firme e constante, né, buscando conscientizar as pessoas, esclarecer, levar as pessoas as ideias que nós defendemos, as pautas que nós defendemos e principalmente, né, buscar a mudança na política aqui no nosso estado, né. Eleições 2020, vocês terão um único candidato ou o movimento está liberado para quem quiser ser candidato? Como é que vocês vão se comportar? Sim, nós temos aqui, inclusive 2 estão aqui, né, candidatos a vereador. Nós temos 4 candidatos já fechados para apoio, que nós vamos trabalhar por eles para que eles possam ser eleitos. São Leonardo Lisboa, candidato a vereador, pastor Paulo Roberto, também candidato a vereador, o Marcos Aurélio, que é coordenador do nosso movimento, que também está como pré-candidato, na verdade. Na verdade não tem candidaturas agora, o que há são pré-candidaturas, exatamente. Então são pré-candidatos, ainda pode haver uma mudança ou outra, mas os nomes que o movimento já definiu na sua coordenação para buscar o apoio, buscar trabalhar, dos nomes dos pré-candidatos são esses 3, aqui em Aracaju, e em Socorro, o Messias Cavalcante, né? Candidatos por qual partido? Então, nós estamos fechando buscando um partido único para que todos possam sair. Estão aguardando saber se o Aliança pelo Brasil será ou não liberado? Seria esse o caminho natural? Ou vão para outra agremiação? Seria um caminho natural, mas o que acontece? A gente acha muito difícil que o Aliança se viabilize para 2020 nesse prazo curto, por causa da burocracia do TSE para poder
formalizar, né, a criação do partido. Então é provável de que saia por outro partido, mas um partido que seja alinhado ao presidente, às pautas do presidente Bolsonaro, às pautas do governo. Candidatura majoritária para prefeito, há alguma que vocês entendam que está no campo da direita? Então, atualmente a gente ainda está estudando essa questão porque não é uma coisa fechada, entendeu? Não há um fechamento de questões em relação à candidatura a prefeito. O fechamento é o seguinte, que nós não vamos apoiar candidatos de esquerda, entendeu? Nem Edivaldo, nem Eliana Aquino, nem o Márcio Macedo, que pode vir candidato pelo PT. Candidaturas que estejam fora do escopo das pautas que o movimento defende, das pautas que estão no Estatuto do Movimento, então não terão nosso apoio. Isso é questão fechada. Você colocou há poucos instantes que o Alessandro Vieira, por algumas pautas defendidas, não está dentro desse campo de políticos que vocês consideram de direita. Isso. O Partido Cidadania deve lançar Daniele Garcia. Ela pode vir a receber o apoio de vocês, mesmo tendo essas pautas divergentes? Ela trabalhou, com o ministro Moro, então, no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu não sei como é que vai ser o posicionamento dela, não sei quais são as pautas que ela vai defender. Então é uma coisa que o movimento ainda vai estudar por conta, porque eleição local é uma coisa, eleição também nacional é outra. Primeiro a gente vai procurar ouvir, o que é que ela tem a dizer, quais são os posicionamentos dela, qual vai ser a postura dela em relação ao governo Bolsonaro, para poder aí sim tomar uma posição de dar apoio ou de declarar que não vai apoiar de forma alguma. Mas é uma questão que será definida com o movimento, com as pessoas do movimento. Estamos entrevistando Flávio Oliveira, líder da direita sergipana aqui em Sergipe. Vamos a algumas perguntas que chegaram aqui de ouvintes para o Flávio Oliveira, líder do direita sergipana. A Vilma Mota pergunta: o que é o Foro de São Paulo? Bem, o Foro de São Paulo é uma organização internacional criada em 1990 por Fidel Castro, em parceria lá com o Lula Ladrão, com o ex-presidiário, com o canalha que roubou nossa nação, que cometeu tantos crimes que foi condenado e infelizmente o STF botou ele na rua. Então foi criado em 1990 com o objetivo de criar uma hegemonia socialista de governos em toda a América Latina. E eles quase conseguiram isso até a primeira década do século, até o ano 2010. Todos os governos de países da América Latina eram socialistas, exceto Colômbia e Chile. Aliás, Chile também chegou a ser socialista, porque foi governado pela Michelle Bachelet 4 anos. Mas eles também mudaram esse posicionamento já na outra eleição. Ou seja, quase chegou a haver uma hegemonia socialista de governos socialistas na América Latina. E o resultado, como consequência, nós vimos aí agora acontecendo tanto com o Petrolão, onde nós vimos que nosso dinheiro, o dinheiro do povo brasileiro, foi enviado para Venezuela, para Cuba, para financiar obras nesses países socialistas, para a Argentina. Dinheiro que é nosso, dinheiro que o PT enviou lá para financiar obras nesses países, enquanto aqui o Brasil atualmente enfrenta as consequências da maior crise que nós já passamos, por conta desse roubo descarado que o PT promoveu em nosso país. Então, essa hegemonia foi muito prejudicial para todos nós, porque todos os países governados por socialistas, por presidentes socialistas, acabaram se aliando no sentido de extorquir, porque o que acontece, o socialismo ele não dura sem dinheiro, o comunismo ele precisa do capitalismo para poder se sustentar. E o que aconteceu durante todo esse tempo foi que os países que tinham recursos como o nosso serviram de fonte de renda para financiar a Venezuela, Cuba, países que já estavam falidos. E por conta disso, aconteceu essa crise que nós estamos vivendo hoje, com 13 milhões de desempregados, as pessoas aumentando o número de pessoas que são miseráveis. E o que está sendo feito agora é o trabalho de limpeza, tanto no Brasil como na América Latina. Existe, só pegando um gancho do que você falou, existe modelo econômico que não necessita do dinheiro? Não existe, Agora o socialista ele diz que quer fazer a distribuição de renda, que todos sejam iguais. Agora essa questão da desigualdade social é inclusive o argumento que o socialista usa, ele diz que o capitalismo ele gera desigualdade social, ou desigualdade de renda. Mas o que acontece? A desigualdade é inerente ao ser humano, é natural do ser humano. As pessoas são desiguais, as pessoas, por exemplo, se eu lhe der R$1.000, der R$1.000 a você, der R$1.000 a ele, vocês dois vão gastar, vão fazer com R$1.000 duas coisas diferentes. E você pode ter menos dinheiro daqui a um mês e ele pode ter mais, porque ele investiu, porque ele teve uma ideia. Então, a desigualdade é inerente ao ser humano. E não existe essa pauta da... Você não acha que é um sistema que provoca essa desigualdade social no mundo? Não existe um sistema que provoca desigualdade, é o socialismo, porque o que acontece? Na Venezuela, por exemplo, Maduro, que é o ditador, apoiado por Lula, inclusive, apoiado pelo PT,
ele e sua família são podres de ricos. A elite militar que sustenta Maduro, ela tem muito dinheiro, e enquanto 87% da população vive na miséria por conta das políticas socialistas adotadas naquele país, né? Ou seja, isso que é esse desigualdade, né? Uma elite muito pequena, rica, extremamente cheia com muito dinheiro, e toda a massa da população sofrendo na miséria, comendo carne de cachorro, de pombo, que é o que acha para comer lá na... Puxando a história do Brasil, nós sempre tivemos uma elite que comandou esse país, inclusive a própria passagem de Lula pela presidência da República nos 8 anos foi ao lado de um grande industrial. Nos outros 4 anos, os outros 6 anos, né, que 4 mais 2 que Dilma passou, houve uma aliança mais política, que foi Dilma com o Michel Temer. O MDB. Com o MDB. Na sua avaliação, os empresários brasileiros são efetivamente liberais ou são corporativistas? São ou não também responsáveis por problemas que nós temos no Brasil? São responsáveis, infelizmente a maioria é corporativista, a maioria atua em benefício próprio, e não atua que essas empreiteiras que roubaram junto com o PT, elas se locupletaram, elas criaram monopólios. A própria JBS Frigor, ela comprou centenas de frigoríficos ali naquela região do Mato Grosso, região centro-oeste do país, e monopolizou essa venda de carne durante muito tempo, agora que está começando a se abrir o mercado um pouco mais. Mas durante muito tempo, essas empresas que atuaram junto ao PT, que dando benefícios, como o sítio de Atibaia, como o triplex do Guarujá, que são do presidiário Lula, do ex-presidiário. Então, esses benefícios que ocorreram mutuamente prejudicaram muito a competição no Brasil. E, consequentemente, quem sai perdendo com isso somos todos nós, a população em geral que perde com esse tipo de política de beneficiar, na época se chamava os campeões nacionais, né? A Oi, a JBS, empresas que eram ligadas, que patrocinavam, que davam dinheiro para o PT por outros meios, por meios ilegais, por meios ilícitos, e recebiam benefícios do governo em questão de fiscalização, em questões tributárias, benefícios tributários, e como consequência, né, o que nós vemos é o resultado dessas políticas. São poucas empresas, como disse muito bem o ministro Paulo Guedes ano passado, nós temos no Brasil 4, 5 bancos, nós temos uma distribuidora de gás, uma distribuidora de petróleo e de combustível, e 200 milhões de patos, né, porque é um país que não tem concorrência graças a essas políticas aí que o PT adotou, de fechamento de mercado, de benefício de grandes empresários. Vamos a mais perguntas e ouvintes. Aqui é o Flávio Oliveira. O Walter do Orlando Dantas, ele pergunta o seguinte: se o Flávio Bolsonaro e Queiroz forem presos na segunda instância, vocês vão apoiar? O Intercept mente quando apresenta só falcatruas de Moro e Dallagnol? Só é Lula que é ladrão? Flávio Bolsonaro é o quê? Queiroz é o quê? Bolsonaro, quando proíbe Queiroz de depor, é o quê? Por que Bolsonaro proibiu o depoimento desse milionário? Com essa entrevista, e aí ele diz aqui uma outra questão que eu não vou entrar nessa disputa aí entre vocês, mas vamos lá, anota aí a pergunta do Walter do Orlando Dantas. Elma Mello, ela diz o seguinte: eu não acho certo direita e esquerda, isso divide o país e com certeza não é bom para o povo, porque estamos em um país dividido, que esquece que quem perde é o povo. É a opinião aqui da Elma Mello. Gostaria que você comentasse essa opinião dela também. E o João Luiz diz o seguinte: Olavo de Carvalho como guru, bolsonaristas extremistas, mande esses meninos assistirem o documentário sobre o golpe indicado ao Oscar, o Democracia em Vertigem. É o que diz aqui o João Luiz. Bem, né, em relação à questão aí do Queiroz, né, o que ele falou é que Bolsonaro proibiu o depoimento. Bolsonaro agora é juiz agora, Bolsonaro agora é delegado da Polícia Federal. Que eu saiba não, né? Bolsonaro é presidente da República, ele não tem como impedir depoimento de ninguém, né? Então, quem faz a investigação é o Ministério Público do Rio de Janeiro, inclusive a investigação que a gente vê uma certa tendência, porque o que acontece? Na lista de 20 deputados que estão envolvidos nessa questão de rachadinha, o Flávio Bolsonaro estava em 17º nessa lista, ou seja, era um dos últimos 5, e o único processo que anda é o dele, né? Mas os outros 20 que estão na frente, ninguém fala nada. Inclusive, pro petista aí que mandou essa pergunta, né, quem está na frente da lista, quem está no topo dessas movimentações irregulares, né, por conta de suposta rachadinha, é o presidente da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é o André Siciliano, o deputado André Siciliano do PT, né? Então, o que acontece? Nós não apoiamos, não defendemos corrupção de forma alguma, seja de que lado vier. Se o Flávio Bolsonaro for responsabilizado, ele que pague
possível ilícito ou crime que ele cometeu. Então nós não vamos defender corrupção nem corrupto nenhum. O movimento ele luta contra a corrupção, ele defende a Lava Jato. Então essas questões aí não tem o que se discutir, é a justiça que investigue, faça seu trabalho, faça seu papel. E se houvesse tantas irregularidades assim, o PT passou 16 anos no poder, né? Por que não descobriu as irregularidades lá do Flávio Bolsonaro? Por que não investigou? Já que para ele, né, o presidente que manda investigar, né? Por que a Dilma Rousseff não descobriu? Eles são tão incompetentes a ponto de nem os opositores eles conseguirem derrubar, né? Então, essas questões aí, eu acredito que a pergunta dele foi totalmente mal formulada. É um cara que está claramente desinformado, então mal intencionado, né? Mandar uma pergunta dessa, sendo que não tem embasamento nenhum que ele falou, né? Em relação ao Intercept, claramente foi um crime aquele vazamento de informação. Não se deve considerar prova. Ele, infelizmente, Gilmar Mendes, né, que agora é o amiguinho do PT, o amiguinho lá dos corruptos do PT, quer utilizar isso para afastar Moro dos processos que são relacionados à Lava Jato, né? Usar um vazamento criminoso onde não se viu também nada demais naqueles diálogos. O cara falou em maracutaias, de Moro não tem nada. Quando o Moro vazou aqueles áudios de Lula, na sua opinião, foram vazamentos criminosos ou não? Não foram, aquela questão ali... São diferentes essas duas situações? O que acontece? Aquele processo era um processo legal, né? O processo que estava sendo... quem estava grampeado não era a Dilma, quem estava grampeado era o Lula, que era investigado na Lava Jato. E aquela gravação foi captada, acho que 2 horas após ter sido cortado o processo... O grampeamento da linha telefônica. Só que foi enviado junto, entendeu, com o processo, porque tem um tempo para a operadora poder fazer encerrar com a interceptação telefônica. Então não houve nada demais, o próprio STF reconheceu isso já, então não foi crime aquilo que Moro fez. Todos os dados do processo também devem ser públicos. Então, dentro desse caminho, caminho legal. O outro ouvinte, o João Luiz, com relação o documentário indicado ao Oscar. Bem, isso aí é o que eu estava falando, aquela questão da hegemonia socialista, né? Essa hegemonia existe também no meio cultural. E o que se vê hoje atualmente em Hollywood é só lacração, é só progressismo, é só defesa de aborto, defesa de legalização de drogas, defesa de pautas que vão de encontro aos valores da civilização e da sociedade ocidental, aquela sociedade que nós vivemos, aquela sociedade que nós estamos inseridos aqui no Brasil. A maioria das pessoas aqui no Brasil são conservadoras, defendem princípios conservadores, e essa hegemonia cultural pega esse tipo de coisa, né? E nada mais, até como posso dizer assim, comum do que essa ala de esquerda defender uma mentira como um documentário como esse, né? Como um documentário totalmente mentiroso que desvirtua a história que aconteceu no Brasil, que todo mundo sabe, todo mundo que tem um mínimo de esclarecimento, que tem Tico e Teco funcionando, sabe que o processo de Dilma foi um processo legal, que ela estava cometendo crime de responsabilidade e que o processo foi um processo claramente jurídico e também político, porque o impeachment só pode ocorrer dessas duas formas. Não há um impeachment apenas jurídico, também não há um impeachment apenas político. Tem que haver as duas coisas para poder o processo de impeachment andar. E foi isso que aconteceu em 2015, um processo plenamente legal, e o próprio STF reconheceu isso. O próprio STF julgou o processo de impeachment na sessão do Senado. Então não há que se questionar, dizer que houve golpe e essas questões aí, isso é coisa superada, né? Quem ainda tem essa mentalidade, infelizmente, precisa voltar um pouquinho mais na história. Então eu recomendo também o Brasil Paralelo, né? Que são documentários excelentes com outro ponto de vista, né? Uma outra pergunta aqui do Kleber Guardiano, ele é advogado, e pergunta: o que você acha da aliança vergonhosa de Toffoli com Bolsonaro? Bem, essa aliança é uma suposta aliança, né? Já que o que acontece, não sei se vocês sabem, ou vocês ouvintes acompanharam durante as últimas semanas, Bolsonaro ele tentou acabar com esse seguro DPVAT, que é um imposto cobrado para que todas as pessoas que são donas de automóveis no Brasil. E esse seguro não é utilizado por quase ninguém, é utilizado por muito poucas pessoas. E o Bolsonaro ele tentou acabar com esse imposto, o STF foi lá, derrubou essa decisão. Aí o que o Bolsonaro fez? Colocou uma normativa para reduzir o valor, ou seja, o DPVAT hoje custava, na partir de 86, ou era R$120 para a moto, hoje custa 86% menos, parece que R$5 para carro e R$12 para a moto. Foi uma redução muito significativa no valor desse DPVAT. E o que Toffoli fez? Toffoli foi lá e declarou ilegal essa normativa que Bolsonaro tinha colocado. Então, que acordo é esse que existe entre os dois, sendo que o Toffoli derruba as decisões, derruba as medidas que o próprio Bolsonaro toma, hein?
Então acho que é um acordo que só falaram com um lado, né? Porque o outro não está fazendo sua parte, né? Então acho que esse acordo aí não existe, é um acordo entre os dois fictício. E eu acho muita especulação que acontece em torno disso, porque de fato, quando se vê na prática, o STF derruba várias decisões que o governo tenta implementar, né? E não foi só essa, né? Uma outra pergunta aqui do Will Rodrigues. O grupo apresenta dificuldades em apoiar quem tem pautas diferentes das deles. O resto do espectro. Alessandro é exemplo. Essa resistência à composição política não seria extremista e prejudicial ao efetivo desenvolvimento do país, já que estamos num Estado democrático? Esse é o caminho para equacionar a crise política instalada no Brasil? Eles não estão dispostos ao diálogo? Pergunta aqui o Não, claro que estamos dispostos ao diálogo. Inclusive, nós fomos chamados pelo senador Alessandro e conversamos com ele sobre as pautas anticorrupção. Agora, no mês, em agosto, nós tivemos a reunião, o Blocão de Direita teve uma reunião com ele. Os movimentos que são de direita foram chamados, tiveram uma conversa normal, uma conversa tranquila, onde dialogamos sobre várias questões, e mais principalmente a pauta de corrupção e a questão política aqui no Estado. Então não é fechado o diálogo. Há sim diálogo, nós apoiamos as pautas que são comuns. Nós não vamos deixar de apoiar a Alessandra na pauta anticorrupção. É o cara que está com a gente nessa questão. Mas na Vocês são a favor, por exemplo, da CPI da lavatória, chamada CPI da lavatória? Não é consenso entre os membros, mas assim, cada um tem pessoas do movimento que defendem a CPI. Não uma posição fechada. Não é uma posição fechada, mas assim, cada um é livre dentro do movimento para pensar o que quiser em relação a isso. Então não é um movimento segregatório, que quer fechar as portas, que não quer diálogo. Não, o movimento é aberto ao diálogo, inclusive. Agora, o que acontece? Nós temos princípios, esses princípios têm que ser respeitados, porque há um estatuto, há um regulamento, e essas regras devem ser seguidas pelos membros. Mas, assim, tem questões que não são fechadas, como essa questão da CPI da lavatória, questões pontuais. Então, é assim a possibilidade de diálogo, não há nenhum problema com isso, em conversar com um deputado, com um senador. É o que nós vamos defender, é claro, nossos princípios e nossas pautas. Então... Estamos entrevistando Flávio Oliveira, temos 2 ouvintes aqui com áudios para interagir com ele, mandando um abraço para Sandra Slime Buquim, dizendo que o Jornal da Fã é audiência total na região sul do estado. Vamos lá, meu caro Wendel Lessa. Jornal da Fã, com o povo no ar. Narciso, parabéns pelo programa, parabéns pelo entrevistado. Veja a coerência desse rapaz. Sem estar puxando de um lado ou de outro. É um rapaz que está puxando pelo país, sem estar esquerdista ou direitista. Veja bem esse exemplo que ele deu do Queiroz, do Flávio Bolsonaro, do pessoal lá dizer que o Bolsonaro está impedindo investigação. Meu Deus, ele falou tudo, Bolsonaro não é juiz, Bolsonaro não impede nada. Só que o pessoal acredita em tudo que fazem para manipular esse povo. É incrível. Parabéns pela entrevista, companheiro. Muito, mas muito criativa, muito boa. Bom dia, Narciso, e bom dia a todos os ouvintes da FM. Eu queria saber do entrevistado aí, como é que ele se sente hoje, fase que fez parte de um impeachment de uma ex-presidente inocente. Como é que ele vê isso e como ele avalia a atividade de direito do governo Bolsonaro? Bom dia, meu nome é Silvio. Fica à vontade, meu caro. Narciso, bom dia, é o Marcos que está falando. Vamos ver esse rapaz aí. Qual foi a parte de Bolsonaro que ele se identificou? Porque Bolsonaro na campanha só fazia arminha, discurso rancoroso de ódio. E eu não sei qual foi a parte que ele se identificou. Porque Bolsonaro não falou na campanha sobre educação, sobre saúde, e ele estudou em escola pública esse tempo todo, cuja escola Bolsonaro corre o risco de acabar, porque quando você sucateia, acaba. Qual foi a parte que ele se identificou com Bolsonaro? Aí a participação dos ouvintes, participação democrática, elogios, críticas, questionamentos ao Flávio Oliveira, líder do direito sergipano aqui em Sergipe. Meu caro Flávio Oliveira, à vontade para responder aí aos ouvintes. Bem, ficou uma pergunta aqui da Elma, né, que foi sobre a questão da polarização direita e esquerda. Eu gostaria de responder também. Ela disse que quem perde é o povo nessa polarização.
Não, eu acho que quando se perde, quando a população perde é quando há uma hegemonia, quando só se tem um discurso na sociedade, entendeu? E foi o que aconteceu durante a era petista no nosso país, né? Só se falava, só se tinha um discurso, só havia uma hegemonia na própria mídia, nas universidades ainda há essa hegemonia, infelizmente, a hegemonia de esquerda. E essa hegemonia é muito prejudicial à população, porque a população não tem acesso a outras informações, a outras ideias políticas, a outros autores, a outras formas de resolver problemas. Então, o que é prejudicial é a hegemonia. Quando se tem debate, isso é bom para a democracia, isso alimenta a democracia, melhora a nossa relação com os políticos, inclusive, porque é o que acontece. Depois desse movimento de conscientização política no país, pode-se ver que, querendo ou não, houve uma melhora na qualidade política, entendeu? Se elegeram uma boa parte de deputados, de congressistas, inclusive no Senado, principalmente, que agora já são mais independentes, não seguem mais caciques políticos. Por conta das redes sociais, há também uma pressão maior sobre esses políticos para que eles façam o que a população quer. Então, eu não vejo prejuízo nenhum com polarização. O que há prejuízo é quando há hegemonia de discurso, quando só se fala uma coisa. Então, acho que não... Respondendo a Elma, acho que ficou claro aí o posicionamento da gente. Em relação ao que Silvio falou sobre retirada de direitos, é aquilo que a gente tinha colocado aqui. Uma coisa que até Bolsonaro fala, né? As pessoas têm que escolher entre muitos direitos e pouco emprego, ou muito emprego e nenhum direito, e menos direitos. E o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A CLT de lá, os direitos trabalhistas de lá são muito poucos, você cabe em um livrinho de, 10 páginas. E o que acontece? Lá todo mundo tem emprego. Porque a situação que atualmente os Estados Unidos vivem é uma situação de pleno emprego, com apenas 4% da população que não quer, ou que está fora do trabalho porque não quer no momento, tirou um sabático, como pode dizer assim, né? Está fora do mercado de trabalho, mas que tem à disposição de emprego a hora que ela quiser. E aqui no Brasil que nós temos atualmente 11 milhões de desempregados, consequência da era petista e da era de Lula e Dilma, e toda essa corja aí que o governo faz durante décadas. Então, e aqui nós temos o quê? Muitos direitos trabalhistas. O que eu não vejo é pessoas, americanos indo para cá em busca desses direitos, né? Eu não vejo americanos dizendo, não, vamos morar no Brasil porque lá tem férias, tem 13º, tem FGTS, tem tantos e tantos direitos, e eles não querem vir para cá, né? Por que será, né? Por que será que eles não querem vir para cá? E o contrário acontece. Muitos brasileiros querem ir para lá por conta da situação de melhor qualidade de vida, né? Então, acho que é uma questão que as pessoas têm que pensar, né? Tem que se conscientizar de que direito, de fato, ele não existe. O que na Constituição se coloca lá uma porrada de coisa. Direito aí à saúde, à educação. E quem garante isso? De onde é que vem esse direito? Quem é que paga por esse direito? Somos todos nós, é o dinheiro dos nossos impostos. E quanto mais direitos se colocam para que sejam cumpridos, para que sejam colocados para a população, é mais imposto que o Estado vai estar tirando, mais dinheiro que o Estado vai estar tirando do seu bolso para poder bancar isso. Então não existe nada de graça. As pessoas têm que ter essa consciência de que o que existe de fato é dever. Direito é consequência, entendeu? Direito é consequência do imposto que você paga. E eu acho que aqui ninguém gosta de pagar imposto, né? Eu não sei. Acho que ninguém aqui é sádico de querer dar seu dinheiro do seu trabalho, do seu esforço para o governo. Acho que quanto menos dinheiro a pessoa dá para o governo, melhor. Ela quer ficar com o seu dinheiro no seu bolso para fazer o que ela bem entender. Não quer dar dinheiro para político, né? Então acho que está bem respondido. E em relação à questão aí, foi a pergunta do último ouvinte, foi sobre o que eu me identifiquei com o Bolsonaro, né? Eu acredito que os eleitores de Bolsonaro, as pessoas que seguem Bolsonaro, se identificaram principalmente, e esse também foi o meu caso, com a coerência dele. A coerência do discurso durante esses anos, defendendo os mesmos valores, sendo humilde, reconhecendo que não sabia de economia, que não sabia e que estava disposto a aprender, tendo essa humildade, sendo autêntico e falando a verdade, entendeu? Ele não, você pode ver que na campanha dele, na campanha de Bolsonaro, acho que ele não acompanhou a campanha de Bolsonaro, ele deve ter acompanhado muito mal para não ver as propostas dele, não ver que Bolsonaro lançou um plano de governo liberal, voltado para a liberdade de mercado, voltado para melhorar a vida do cidadão, no sentido de dar mais liberdade a ele, fazer com que o cidadão pague menos imposto. Eu acho que ele não viu essa campanha, né? O ouvinte que mandou áudio aí. Então, o Bolsonaro ele sempre buscou falar a verdade, não buscou enganar o eleitor em troca de voto, dizendo, não, vou aumentar o salário mínimo na canetada, sei lá, para R$1.500, para R$2.000. Não, ele não falou isso, não. Ele disse, a situação é difícil, o país, nós temos isso aqui para apresentar,
E a realidade é essa, ele mostrava a realidade. Foi com isso que as pessoas se identificaram. Ele não foi um político de fazer marketing, de fazer promessas mirabolantes para simplesmente agradar a população e conseguir voto. Foi um político sincero. Eu acho que é isso que é o diferencial, né? E essa questão de ser radical, de fazer discurso rancoroso. Bem, quem tomou a facada, né, foi Bolsonaro, né? Não foi nenhum político do PT. Então acho que essa questão de radicalismo tá com a esquerda, tá com a base petista aí, tá com inclusive o PSOL, né, que é um partido que o autor da facada em Bolsonaro, o Adélio Bispo, foi filiado durante anos, né? Então acho que esse radicalismo que as pessoas dizem que existe no Bolsonaro é mais falácia do que verdade, não tem. Meu caro Flávio Oliveira, eu quero lhe agradecer pela presença aqui nos estúdios da FanFM. E há diversas outras perguntas aqui de ouvintes para interagir com vocês, mas infelizmente o nosso tempo já está estourado. Quero agradecer a todos pela atenção e pela audiência. É sinal de que o espaço realmente foi, a entrevista, né, chamou a atenção e trouxe aí um bom debate para a sociedade. Acho que nós cumprimos com o nosso papel. Espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fã, que seja a primeira de muitas outras presenças de vocês. Agradecer a você, Narciso, aos ouvintes aí que mandaram perguntas, que acompanharam a entrevista, e pedir que sigam aí nossas redes sociais para acompanhar nosso trabalho, no Facebook Direita Sergipana Oficial, no Instagram @Direita Sergipana, bem simples, dá um search lá que vai achar rapidinho. No Twitter Direita_Sergipe, e no YouTube também Direita Sergipana. Sigam nossas redes sociais, para nós divulgamos nosso trabalho, nossas ações, manifestações que vamos realizar, as mobilizações agora em relação à coleta de assinaturas da Aliança. Se você quiser saber como ajudar, como apoiar o partido de Bolsonaro, entra lá no nosso Instagram, na nossa página, que nós estamos lá informando. Muito obrigado a todos.